Muito bom dia com alegria, trazendo a luz aqui, a vela, calma na alma, para que a gente possa iniciar um dia e uma semana com calma, com alegria, com amor, com gratidão, iniciar mais uma semana com projetos, com objetivos elevados. A vida ela não nos conta quando ela vai nos trazer um desafio. Ela não nos prepara para isso. A gente não sabe a hora que a gente vai se deparar com um obstáculo, com alguma situação. Então, por isso que a gente deve preparar o nosso ser, preparar a nossa psique, para que a gente esteja preparado, leve, sereno, tranquilo diante das situações, diante do inesperado. Por isso a importância de meditarmos, de estarmos sempre elevando os nossos pensamentos, expandirmos a nossa conexão, estarmos buscando a espiritualidade, cada um do seu jeito, da sua forma. Eu sempre falo, que espiritualidade não é religião, Religião é religião, espiritualidade é a gente se buscar todos os dias, através da religião, através do desenvolvimento pessoal, através de uma prática terapêutica. E assim a gente vai se trabalhando, se fortalecendo e tendo um estado interno de prontidão para lidar com a vida, lidar com o nosso dia, com a nossa semana. Então que a luz se faça presente nos nossos dias e na nossa semana. Semana passada a gente falou aqui sobre a gratidão, o exercício da gratidão. Quanto mais a gente exercita o estado interno de agradecer, mais próspero, mais rico a gente fica, a gente se sente. Porque quando a gente não exercita a gratidão, a gente vai indo para um lugar de falta, de pobreza. Então, quanto mais praticar a gratidão, eu reconheço, eu recebo, eu agradeço os presentes que a vida me dá todos os dias. Mais rico eu fico, mais fortalecido eu fico. E para hoje, o tema de hoje, me veio a inspiração de falarmos sobre a aceitação, a autoaceitação, especificamente. Então, muitas vezes a gente pensa e sente que nós nos aceitamos como a gente é. Mas no fundo, nós temos um grande desafio interno para se aceitar. Em função da sociedade, em função daquilo que a gente vai experienciando, da nossa história de vida, a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que passou, aquilo que aconteceu, mas que de certa forma nos construiu. Então, dentro do movimento da aceitação, que é o processo de reconhecer, aceitar você como um todo, onde você aceita as suas belezas, as suas imperfeições, as suas sombras. Esse é você. Nós não podemos caminhar pela vida negando quem somos. Quando a gente faz isso, a gente perde a inteireza, a gente perde a nossa própria verdade. A gente começa, quem sabe, no dia a dia, a representar uma persona, representar e não ser realmente quem você é. Então, dentro do movimento da aceitação, eu sou o que sou, eu reconheço o que eu sou e esse sou eu. Com
as minhas belezas e as minhas imperfeições. Essa sou eu. E quando a gente faz isso, a gente se fortalece. A gente cria mais conexão com a gente. Muito bom dia, bom dia. Tô vendo várias pessoas aqui, que lindo, que gostoso, um prazer enorme encontrar com vocês aqui e estarmos nos preenchendo de vida, de autoaceitação, para que a gente tenha mais equilíbrio no nosso dia a dia. Sejam todos bem-vindos. Sempre estaremos aqui a partir toda segunda-feira, a partir das 6h30, conversando sobre alguma coisa importante para o nosso ser, elevando a nossa alma, iluminando a nossa alma, se preparando para os dias que estão por vir, para a semana que está por vir. Muito agradecida por vocês estarem aqui. Quando eu estou falando de autoaceitação, não quer dizer conformismo. Quando eu me aceito, quando eu reconheço os meus pontos fortes e pontos fracos, não significa que eu sou uma pessoa crítica, então eu vou continuar sendo e tá tudo certo. Não. Com a autoaceitação, quando eu digo assim, poxa, eu tenho um excesso de criticidade dentro de mim. Eu reconheço que eu tenho essa crítica dentro de mim, que ela faz parte de mim, então eu posso olhar para ela e lidar com ela de uma forma melhor, reconhecendo que eu posso ser mais leve, seja comigo, ou seja num contexto, numa situação, ou com uma outra pessoa. Tem aquele ditado, Normalmente a gente trata melhor as pessoas de fora, do que a gente mesmo. Então, quando você estiver ali com o seu botão da criticidade ligado, se pergunte, poxa, eu trataria, eu falaria deste jeito, eu pensaria desta forma de mim mesmo, de um amigo? Isso que eu estou fazendo comigo, eu faria com o meu melhor amigo? É uma boa forma psicológica da gente rever o jeito, a forma de se tratar. Então, autoaceitação para que a gente possa reconhecer as luzes e as sombras que temos em nós, porque todos nós temos. Nós somos seres imperfeitos, em processo e em construção. Muito dolorido, Dentro da psicologia a gente diz assim, muito dolorido, muito sofrimento um ser humano achar que ele é perfeito e que ele precisa ser perfeito. E é impossível chegar na perfeição. O que a gente aprende no dia a dia é fazer as coisas de forma correta. Agora, somos seres em construção, estamos em processo. Então é importante que a gente tenha esse movimento interno. Somos seres imperfeitos em construção. E dessa forma, lidarmos com mais leveza com a nossa vida e com aquilo que vai acontecendo à nossa volta, E de alguma forma a gente vai se alimentando melhor no nosso dia a dia e vai lidando com mais fé, com mais estado interno de positividade. Aceitar-se como um todo, pontos fortes, pontos fracos, compreender as suas emoções, tanto as positivas quanto as negativas, acolher. Na autoaceitação, precisamos ter esse movimento, acolher aquilo que a gente está sentindo, dar voz para aquilo que a gente está sentindo, não esconder de nós o que a gente está sentindo.
né? E levar isso para um contexto de elaboração, conversar sobre aquilo que a gente sente que é negativo e que está nos incomodando muito, né? Enquanto a gente não faz isso, a gente é domado pela situação negativa. Mas quando a gente olha para algo que está nos incomodando e conversa sobre esse algo, a gente começa a dominar aquela situação. A gente começa a ter um estado de prontidão e de positividade para lidar com aquilo. Então, é importante darmos espaço, reconhecer. Eu estou triste? Eu estou triste. O que me deixa triste? O que eu faço? O que eu deixo de fazer que me deixa triste? E o que eu posso fazer com isso, então? Na vida, nós temos 3 estados aí de possibilidades diante de uma situação. Tem coisas que vão mudar, que vão se transformar somente a partir de nós mesmos. É nós que precisamos ir lá e fazer algo. Mas muitas vezes a gente fica triste por causa de alguém, né? E quando se fica triste por causa de alguém, aí a gente também precisa exercitar aí paciência, tolerância, reconhecer que o outro tem o tempo dele, o processo dele, que ele está na história dele, no caminho dele, que é diferente do nosso, né? E também eu gosto sempre de falar que tem coisas na vida que elas se reorganizam conforme o tempo de Deus, o tempo de todas as coisas, né? Então tem o nosso tempo, tem o tempo do outro e tem o tempo de todas as coisas. Mas precisamos reconhecer, né, aquilo que nos dá alegria e aquilo que nos dá tristeza e ver o que a gente pode fazer com isso. Dentro do movimento da aceitação também se faz importante o reconhecimento do passado, de tudo aquilo que passou, de tudo aquilo que aconteceu. Tudo foi como foi. E esse foi e esse passou te constrói hoje. Então, quando a gente nega o passado, quando a gente quer esquecer, isso dentro da psicologia não é elaborar, não é reconhecer. Ah, mas é difícil, mas me aconteceu coisas muito doloridas, é difícil para mim. Sim, reconheça que é difícil. Porém, em algum momento da sua vida você vai precisar olhar para isso. Porque é como se isso fosse algo que fica minando a sua energia, minando a sua luz, a sua capacidade, as suas potencialidades. Esse é um dos pontos que a gente trabalha até dentro da própria programação neurolinguística na Espaço Ser. Se você tem algo interno a ser resolvido, faça de tudo para resolver. Porque quando você resolve, você cresce, você se expande, você se fortalece, você se libera para a sua vida e se torna mais realizador e mais feliz, né? Então, se eu tenho um ponto de dor lá do meu passado, eu preciso olhar para isso, reconhecer, curar, elaborar, procurar ajuda, né? Agora, aquilo que passou e me construiu. Então não podemos negar as experiências que a gente vai vivendo. Tudo faz parte de um grande processo aí da nossa vida, né? Dentro da autoaceitação, a gente fala também do movimento de não ficar se comparando, né? A gente tem essa tendência, né? Então é importante que a gente se reconheça e reconheça os outros também, né? Cada um com a sua luz, cada um com a sua história, cada um com o seu processo, cada um com as suas habilidades e potencialidades, né? Cada um com o seu brilho, né? Mas aprenda a olhar para o seu brilho, né? Até mesmo as redes sociais, a gente fala, né? Elas nos convidam para ficar olhando para aquilo que o outro é, o outro tem, o brilho do outro. Vamos fechar um pouquinho, né? Vamos virar essa chave, né? Olha para você.
Olha para o teu brilho, olha para quem você é, olha para aquilo que você tem, né, dentro de você. Olha para a luz que tem dentro de você. Olha para os teus propósitos. Né? A gente sempre diz, né, que quando de alguma forma alguém está se ocupando muito do que o outro não faz, é porque ainda está lhe faltando tempo para se ocupar daquilo que ele precisa fazer. Né? Então, ao invés da gente ficar olhando para o outro, a gente olha para a gente, né? E nesse nível a gente vai aprendendo que cada um tem a sua história, seu processo, e não precisamos ficar se comparando, né? Dentro da aceitação, da autoaceitação, trabalharmos aí o nosso movimento de compaixão, de gentileza. Sermos gentis com a gente, gentis com o outro. Sermos pessoas mais agradáveis com a gente. Não se cobrar tanto, não entrar num movimento de tanta rigidez. Afinal de contas, todo mundo está em crescimento, está se desenvolvendo, somos seres imperfeitos em construção. E para isso a gente acerta, a gente erra, a gente ganha, a gente perde. Mas isso é a vida e somos nós. Caminhando pela estrada da vida. Nos estudos de neuroimagens, comprova que pessoas que exercitam a autoaceitação, elas diminuem a ativação de uma parte do cérebro chamada amígdala, que é uma parte relacionada ao medo, à competição, ao estresse. E, naturalmente, quem exercita a autoaceitação ativa outra parte do cérebro, do córtex pré-frontal, que está relacionada ao autocontrole, à percepção maior, elevada de autorregulação. Então, quem pratica a autoaceitação sai do medo, sai do estresse e vai para um lugar de mais autorregulação, de mais capacidade de lidar consigo, com o seu dia a dia, com as situações. Né? Então, gente, vamos amorosamente, né, praticar esse movimento tão lindo da aceitação, né? E com isso a gente fica mais liberado para as relações, para a gentileza, para a autoconfiança, né? Vamos confiar ainda mais em nós, na vida, no processo da vida, acalmar, respirar, sentir, ser, irmos mais para o movimento do ser luz, né? Calma na alma, de ser luz no dia a dia, na nossa vida, na vida das pessoas. Quero convidar vocês para um movimento de respiração agora, respiração que a gente diz que são respirações de 3 tempos ou respiração cíclica. Então ela é bem simples. Vamos juntos fazer um movimento. Quando nós formos inspirar, a gente vai contando até 3. Vamos enchendo o pulmão e contando até 3. 1, 2, 3. Segura a respiração. 1, 2, 3. Solta o ar contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos começar 3, 3, 3. Né? Se a gente já puder ir para o 6, para o tempo de 6, no final, muito bem. Então vamos lá, vamos juntos. Enchendo o pulmão de ar. 1, 2, 3. Retém o ar. 1, 2, 3. E vai soltando o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Respirando em tempo de 3.
1, 2, 3. Segura o ar. 1, 2, 3. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos juntos, sem eu precisar ficar aqui falando. Vamos fazer mais um pouquinho essa respiração. Aproveite para relaxar o teu corpo, enquanto faz a respiração de 3 tempos. Mesmo quem está indo aí para o trabalho, quem está dirigindo, pode estar fazendo. Inspira, segura o ar, expira, aumentando a tua consciência do presente, do agora. Tudo o que temos é o agora. Inspirando, 1, 2, 3. Retendo, 1, 2, 3. Expirando. Inspirando, retendo a respiração em tempos de 3, 1, 2, 3, expirando em tempo de 6. Essa é uma prática simples e poderosa e que a gente pode fazer o dia todo se a gente quiser, ter essa consciência, volta e meia, levar o nosso ser para fazer essa respiração cíclica. Respiração em 3 tempos ou cíclica. Inspira, conta até 3. Retém, contando até 3, soltando até o 3, se possível até o 6, para ir aprofundando. Então vamos ficar para essa semana, além dos movimentos de reflexão da autoaceitação, vamos ficar com essa prática da respiração, para que a gente possa se tornar cada vez mais consciente e poder ativar mais dentro aí da nossa psique, da nossa neurologia, o córtex pré-frontal, para que a gente possa relaxar, se tornar mais capazes de se autorregular com calma, com gentileza diante das situações. Eu posso ser gentil com o outro se eu for gentil comigo. Eu posso ser leve com o outro se eu tiver leveza dentro de mim. Então a nossa caminhada no dia a dia é cuidar de nós. Porque quando a gente cuida de nós, daquilo que acontece dentro de nós, nós naturalmente ganhamos autoconhecimento, ganhamos recursos internos, aprendemos através do lidar com a gente mesmo
a lidar com os outros. E o mundo está carente de pessoas verdadeiras, inteiras, sinceras, que realmente se organizam internamente para poderem ser um presente para aqueles que vão encontrando. Então, através da autoaceitação, da respiração, da consciência plena e amorosa de estar no mundo, sendo uma pessoa melhor para você e naturalmente para os outros. Nós podemos produzir alegrias para todos os seres, desde que a gente produza para a gente primeiro. Cuide de você, que naturalmente você vai estar aí cuidando do outro, né? Muito bem. Quero compartilhar com vocês uma afirmação para o nosso dia. Quem puder, quem não estiver dirigindo, quem estiver dirigindo, de olhinhos abertos mesmo, repita para você essa afirmação. E quem puder, fecha os olhos, coloca as mãos no coração para aumentar a conexão com você e diga assim para você mesmo: eu me permito ser quem eu sou, com tudo o que eu sou. Eu me permito ser quem eu sou, com tudo o que sou. Eu me permito ser quem eu sou, com tudo o que eu sou. Esse sou eu, essa sou eu. E com essa consciência, mais inteiros, mais cheios de si mesmo, de concordância em ser você mesmo, vamos criar o nosso dia, que é uma prática bem simples e que a gente pode fazer todos os dias para tornar a nossa semana especial. Diga internamente: será um ótimo dia, um lindo dia, um produtivo dia. Visualize na sua tela mental o seu dia acontecendo. Os afazeres que você tem para fazer, as reuniões, as pessoas que você vai encontrar, aquela tarefa que de repente você tem para fazer e que você não curte muito, te exige demais. Se veja fazendo as coisas do seu dia com alegria, com um estado interno de prontidão, de abertura, fazendo o que precisa ser feito com leveza, com amor. Perceba você feliz fazendo, veja você na sua tela mental, feliz, relaxado, contente fazendo, passando pelo seu dia. E lá no final do dia, você já voltando para sua casa, para o seu ninho, com todo esse dia vivido, com tudo feito, realizado. E você feliz, veja você voltando para casa feliz, contente, escutando uma música que você adora. E sente como que você vai se sentir com todo esse dia vivido desta forma. E dê um comando de decisão, dizendo: é desse jeito que eu escolho que seja, assim é. Respirando bem profundo, bem suave,
E mais uma vez, eu me permito ser quem eu sou, com tudo o que eu sou. Eu me permito ser quem eu sou, com tudo o que eu sou. Esse sou eu. Essa sou eu. Muita luz para vocês, muito amor, muita vida, muita conexão. Que a semana seja iluminada, que vocês possam aí lembrar de acender a sua luz interna através da autoaceitação, cuidando, amando, reconhecendo vocês e naturalmente sendo luz por onde vocês passarem. Gratidão pelo nosso momento de hoje. Semana linda para vocês. Obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muita luz. Um beijo no coração. Até segunda-feira que vem, 6:30 da manhã, estaremos aqui, nos iluminando, crescendo mais um pouco e enchendo o nosso potinho pessoal de mais recursos, de mais reflexões e de mais felicidade. Calma na alma, luz para vocês. Beijo. Até semana que vem. Gratidão, gratidão. Walter, Rosane, Moisés, Márcia, Roseni. Gratidão, lindos. Carol, Elga. Que bom, que lindo começar com vocês aqui. Gratidão.